A primeira palavra é simples. O povo português é o melhor povo do mundo. Excelente. De uma responsabilidade cívica enorme e de um apego aos valores da nossa democracia. Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. António José Seguro foi o candidato às eleições presidenciais mais votado de sempre. Aliás, em eleições, nenhum partido ou político foi mais votado do que ele. Fica apenas a 3 pontos percentuais do recorde histórico atingido por Soares na reeleição de 1991. O Presidente da República eleito consegue 67% dos votos, vence em todos os distritos e em quase todos os concelhos do país. Ouvimos António José Seguro na noite deste domingo. Esta vitória não é minha, é nossa. É de cada pessoa que acreditou e tem esperança num país melhor. Num Portugal moderno e justo, onde todos somos iguais nas nossas necessidades e diferentes nas nossas liberdades. Um país que avança sem deixar ninguém para trás. Já André Ventura perde estas eleições, consegue melhorar a votação do Chega em legislativas, fica com 33% dos votos. Esta é uma clara derrota para um candidato que ainda assim se pode declarar vencedor por ter tido uma maior percentagem do que a dos partidos do governo nas últimas legislativas. Comigo para a análise tenho o editor de política do Público, David Santiago. Viva, David. Olá, Ruben. David, António José Seguro começa esta corrida para as eleições presidenciais com cerca de 6% nas intenções de voto, sozinho, com muito poucos socialistas a apoiá-lo. O partido só decreta o apoio mais tarde, já depois das eleições autárquicas, e consegue uma vitória, diria, muito considerável. É o candidato mais votado de sempre em eleições presidenciais. A que é que se deve esta vitória? Bom, esta vitória deve-se sobretudo... Quer dizer, acho que é difícil apontar um único fator, mas eu diria que um dos fatores principais é claramente a boa campanha que António José Seguro fez. E quando digo boa, eu digo boa em termos estratégicos. Eu, por exemplo, fui crítico de vários momentos em que ele, talvez em alguns momentos pode ter parecido inoperância, aparentemente era tudo estratégia, mas quando ele não tomou posição, quando ele mudou de posição perante a pressão, até muitas das vezes dos jornalistas, por exemplo, inicialmente em relação à lei laboral, ele primeiro remete para os partidos, depois perante a pressão já toma posição, até o simples facto de não se reconhecer de esquerda, mas diria que fez uma boa campanha no sentido em que soube não antagonizar, digamos assim, apoiantes, por um lado, soube em determinados momentos fidelizar alguns eleitorados, sobretudo o eleitorado moderado, mas também em alguns momentos, por exemplo, em relação à lei laboral, tentando aí ir captar algum eleitorado mais à esquerda, por perceber que também teria que assegurar essa área, esse espectro político, mas também depois ao lado do PS, ou seja, ele teve a coragem de avançar independentemente do Partido Socialista. Portanto, ele impôs ao Partido Socialista, a um partido que tinha muitas reservas em relação à sua candidatura, e quando digo reservas não quer dizer oposição, porque, como sabemos, houve várias figuras do partido que se opunham à sua candidatura. Ele soube impor-se, contou depois com a própria estratégia do PS. Eu acho que funcionou bem, porque José Luís Carneiro, ou afastar para depois das autárquicas a questão, muita gente achou que era relutância do partido em apoiá-lo. Pode ter sido um pouco, mas acho que foi sobretudo uma forma de, para já não discutimos este assunto, vamos adiá-lo para depois das autárquicas e aí sim vamos tomar uma posição. E quando isso acontece, quando toma essa posição, passa a funcionar aqui o peso do PS, que em algum momento ia ter que acontecer, porque aquela ideia, eu acho que esta eleição também mostra isso, e com isto termino, mas aquela ideia de que o PS, depois das últimas legislativas, o facto de ter sido ultrapassado em deputados, não em votos, pelo Chega, corria aqui um risco de desaparecimento. Eu acho que me pareceu, foi manifestamente exagerado essa ideia de que havia um risco. Porquê? Mas esta não é uma vitória do PS. Não é uma vitória do PS, mas mostra como há espaço, e há um espaço que é sobretudo ocupado pelo PS, que é um espaço de moderação do centro-esquerda. E depois a moderação, o espaço do centro, digamos assim, tem um eleitorado flutuante que vai tendencialmente ia flutuando entre o PS e o PSD. Mas o que nós verificamos é que, ao contrário do PSD, que tem de facto partidos que podem, com maior ou menor força, ameaçar a sua prevalência à direita, no caso do PS não há nenhum partido que ameace a sua
primazia à esquerda e, portanto, em algum momento ia ter que se, digamos assim, fazer sentir essa força e esse eleitorado. E eu acho que acabou por se fazer sentir e António José Seguro não só sabia que iria contar com esses apoios, como teve também a capacidade de não antagonizar outros eleitorados. E acho que essa é talvez a sua grande vitória em termos estratégicos. Do lado do candidato derrotado, André Ventura, há uma declaração de liderança da direita por ter uma votação em termos percentuais superior à dos partidos que formam o governo. É uma vitória moral para André Ventura? Não, é uma vitória instrumental. Ora, ele sabia-se que ele iria fazê-lo. Era muito provável, tendo em conta a percentagem de votos na ordem dos 20, agora não me recordo, mas 23 também, que ele tinha tido, 23% que ele tinha tido na primeira volta, com vários candidatos. Era mais do que natural que, nesta segunda volta, por mais que houvesse essa confluência que houve e que se verificou de apoios a António José Seguro, sobretudo portanto, de eleitores que votaram em candidatos mais à direita, seja Gouveia e Melo, que tinha sobretudo candidatos de centro-direita, mas até candidatos não, apoiantes de centro-direita, mas até antissistema, mas depois também eleitores que votaram Marcos Mendes e Coutinho Figueiredo, percebe-se claramente que eles tenderam sobretudo para António José Seguro. Mas houve uma fatia, e era óbvio que iria haver uma fatia que iria pender para Ventura. Ora, em 2 candidatos era mais do que natural que ele subisse a sua percentagem. Portanto, a narrativa de que ele, ultrapassando em percentagem de votos aquilo que teve a AD, era mais do que óbvio que seria a sua narrativa uma vez feita a noite eleitoral, e verificou-se. Eu acho que está longe ainda de ser uma realidade. Obviamente, percebe-se que ele tem aqui caminho para continuar a crescer, sobretudo pela normalização do voto em André Ventura. Essa normalização permite-lhe aspirar a, num futuro mais ou menos próximo, veremos, a ser o líder da direita. E quando digo líder da direita é, numas eleições partidárias, ser portanto, o líder do partido mais votado, pelo menos à direita. Isso está longe ainda de ser uma realidade. Esta percentagem é superior, mas em total de votos, por exemplo, está muito aquém ainda da AD, tem menos 400 mil votos, não me engano, à volta, eu estou a falar a grosso modo, e portanto, e temos também que perceber que é muito diferente uma eleição partidária com 7, 8, 9, 10 partidos que recolhem alguns votos com o mínimo de expressão, não é? Para estarem depois na Assembleia da República. É muito diferente isso daquilo que é uma eleição em que há apenas 2 candidatos e, portanto, era normal que ele tivesse uma maior expressão. Isto não é transponível diretamente para uma eleição partidária e não podemos admitir ou considerar que, por ele ter tido agora este total de votos e esta percentagem, ele fará o mesmo num contexto de legislativas. Eu não faço essa leitura e, para mim, só em termos de legitimidade política, continuo a achar mais relevante o valor absoluto de votos do que a percentagem, até porque a legitimidade política que falava, por exemplo, António José Seguro, advém sobretudo de não ter tido aqui uma vitória por pouquinho, mas de conseguir aqui sim uma vitória robusta, e essa vitória robusta tem a ver com os muitos milhões de votos que conseguiu amealhar. Olhando para o futuro, já percebemos que diferenças terá o presidente António José Seguro em relação ao presidente Marcelo? As diferenças serão inúmeras, desde logo no estilo. António José Seguro é alguém muito mais reservado, muito mais zeloso da figura institucional e, portanto, será alguém mais cuidadoso com o uso da palavra, será alguém seguramente também que não só zelará por não banalizar a palavra, mas também por não criar anticorpos junto do governo. Ele já disse que não tentará admitir ministros em praça pública como fez Marcelo e, portanto, logo aí teremos um estilo que eu acho que será radicalmente diferente. Mas acho que, em termos de exigência, não sei, veremos. Nós estamos aqui numa lógica ainda especulativa, mas o tom do discurso de vitória de hoje de António José Seguro
é interessante porque ele começa por passar uma mensagem de solidariedade em relação às vítimas e às pessoas que estão a sofrer com os efeitos da tempestade, mas logo a seguir faz uma crítica ao governo e uma declaração muito forte que ele vai... Ou seja, ele no fundo disse que o governo não respondeu bem a esta crise, agiu mal, agiu tarde, mas claramente disse que depois que vai ser muito exigente, vai exigir resposta, vai fiscalizar, vai cobrar essa resposta do governo e, portanto, resta saber depois como é que isso se traduzirá na prática, ou seja, só para resumir aquilo que eu quero dizer e tentar ser um pouco mais claro, eu acho que em termos de estilo, não de conteúdo, mas de forma, será alguém mais sóbrio, um pouco... não digo mais distante das pessoas, porque António José Seguro na campanha pareceu mostrar muito essa capacidade de falar com as pessoas. Alguém habituado a lidar com, digamos assim, o português comum, é alguém que também está longe da elite política lisboeta, alguém que é do interior, que vive nas Caldas da Rainha, que é uma cidade relativamente pequena e, portanto, que está habituado a um perfil da Ana Sá Lopes que nós vamos publicar na edição desta segunda-feira, que mostra um bocadinho esse lado mais pessoal dele e a forma como ele lida com os seus, neste caso, se quisermos, conterrâneos, no sentido em que ele vive nas Caldas da Rainha. Eu acho que esse lado é muito interessante e, portanto, poderá mostrar a alguém que, de facto, é próximo das pessoas. O que não quer dizer que tenha esta facilidade de interação que tinha Marcelo Rebelo de Sousa por aquele seu estilo e de andar sempre a tirar selfies e não sei o quê. Ele não o fará. Portanto, a esse nível, na forma, será alguém diferente. No conteúdo, veremos se terá essa, digamos assim, autoritas, ou seja, autoritas não no sentido de ser autoritário, mas no sentido de ter autoridade e ter capacidade para, de facto, fazer com que a sua palavra, digamos assim, perdoa-me a expressão popular, mas não caia em saco roto, ou seja, terá que, porque nós vemos, por exemplo, agora, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta fase de governação de Montenegro, fez muitas críticas, deixou muitos recados e não deu em nada, no sentido em que continuou a ser basicamente ignorado pelo primeiro-ministro, a vários níveis, e foram vários os exemplos. Seguro, acho que até pela forma como também tentará ser mais reservado e fará mais a magistratura de influência dentro de portas e não na praça pública, acho que isso não criará tantos anticorpos no governo. Resta saber se isso será mais eficiente para conseguir, digamos assim, assegurar que o governo cumpre e que dá resultados e dá resposta àquilo que ele assumir como prioridades. Para Luís Montenegro é uma boa notícia esta eleição de António José Seguro? Depende da pergunta. Se a pergunta tem a ver entre António José Seguro e André Ventura, havia duas pronto, hipóteses, porque se for entre estas duas, não, porque pronto, ele preferiria se calhar com o Marcos Mendes, mas acho que é indiscutível, obviamente. Mas o facto do candidato, aliás, do presidente eleito, António José Seguro, ter, de certa maneira, garantido que não é por ele que não haverá estabilidade política e os 3 anos e meio de governo, deixa Luís Montenegro numa posição muito mais confortável. Quer dizer, deixa, obviamente, que é essa a perspectiva. Eu diria que os estudos de opinião que nós fomos conhecendo, inclusive antes das últimas legislativas de maio, mostram claramente que os portugueses estão cansados de eleições, querem estabilidade política e querem, no fundo, que perdoa-me a expressão, mas querem que os políticos os deixem em paz e os deixem na sua vida. E, portanto, nesse sentido, eu não tenho grandes dúvidas de que tanto António José Seguro como Luís Montenegro vão trabalhar numa lógica de estabilidade política, de garantia da estabilidade política. Mas voltando à tua resposta, essa garantia nunca poderia existir com André Ventura. Ora, André Ventura já disse que o Chega seria uma extensão da sua presidência da República no Parlamento. Ou seja, teríamos um Presidente da República que atuaria, por um lado, como Presidente e, por outro lado, como líder oficioso ou líder de facto do Chega. E, portanto, teríamos alguém que, a determinado momento, o governo estaria a lidar com 2 focos de oposição permanente no Parlamento e liderados pela mesma pessoa. E, portanto, isso não poderia trazer bons resultados.
Agora, eu também acho, e acho que isso parece-me mais ou menos evidente, por mais que se tenha cuidado, sobretudo nos dias de reflexão, não se dizer que isto era uma vitória garantida, mas acho que ninguém tinha dúvidas. Bem, eu próprio fui dizendo isso, acho que toda a gente foi dizendo isso. Não havia dúvida nenhuma de que André Ventura nunca ganharia esta eleição a António José Seguro. Não quer dizer que não possa ganhar outras no futuro, se o eleitorado continuar nesta lógica de maior apego a fenómenos populistas, à desinformação nas redes sociais e, portanto, isso o dia da manhã veremos. Neste contexto atual era impossível e, portanto, eu acho que era um cenário que nem nunca se colocou na verdade. O que Luís Montenegro fez foi... e agora não fazendo aqui nenhum tipo de avaliação sobre se fez bem ou mal assumir esta posição de neutralidade, eu já assumi que acho que deveria ter tomado posição e a favor de Seguro, porque o que está aqui em causa é uma lógica de que tipo de democracia queremos, democracia liberal ou uma lógica a caminho de um autoritarismo iliberal. E eu acho que as pessoas, os políticos, sobretudo, quem nos lidera, deve demonstrar quais são as suas convicções. Mas, independentemente disso, a neutralidade que Montenegro assumiu foi uma neutralidade de quem sabe que tem um governo minoritário e não quer queimar pontes com o Chega, e também com o PS, mas neste caso com o Chega no Parlamento. Mas se nós virmos... por exemplo, o número 2 do PSD, que é Leonor Beleza, na prática é Hugo Soares, porque é o braço direito de Montenegro, mas em termos hierárquicos e em termos até numa lógica aqui de reputação, o número 2 de Luís Montequerno e o Leonor Beleza apoiou claramente Seguro, e portanto percebia-se que quem está pela estabilidade e quem está pela moderação, obviamente, estava do lado de Seguro. E, portanto, eu acho que Montenegro, se eu tivesse que apostar, ele votou em António José Seguro e não votou em branco, nem votou nulo. E dormiu muito mais descansado esta noite. Um abraço. Obrigado. Obrigado eu. Foi David Santiago neste P24. Os resultados completos estão disponíveis em público.pt. Toda a análise também. Pode ouvir o P24 de segunda a sexta e se procura análise política, vale a pena passar os ouvidos no podcast Soundbite, o nosso podcast de análise política, em que estou à conversa com a Ana Sá Lopes e a Helena Pereira todos os dias. Eu sou o Ruben Martins, para si em especial, aquele abraço e até amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.